Boa tarde a todos. Sou Theo Vanderloo, é um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os participantes. Nós estamos vivendo num momento muito especial com o Covid, que está também gerando várias mudanças no nosso dia a dia, né? E esse é um dos temas, né? Como é que será o novo normal depois do Covid? E isso já está sendo um exemplo. Então, quero agradecer a todos os participantes. Eu sei que tem muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, né, todos os dias, no final da tarde. Então, a gente está muito feliz com a sua presença. A FNQ ela tem como missão ajudar as empresas na gestão da qualidade do seu negócio. E hoje nós vamos ter aqui duas palestrantes, a Giana Sagazio e a Sara Medina, que vão falar um pouco das suas experiências e das suas visões em relação a isso. E eu queria então agradecer a vocês duas também pela participação e também eu queria agradecer o time da Fundação Nacional da Qualidade, principalmente a Patrícia e o Douglas, que estão também assistindo com a gente, ajudando com a organização, pelo trabalho feito para montar esse evento, que esse aqui é o primeiro evento de 4, né? Então, e nós estamos também muito interessados em saber os seus comentários e suas críticas. Bom, dito isso, queria passar agora a palavra para o Roland Daucha, que é o nosso presidente executivo, para ele dar continuidade aqui ao nosso evento. Muito obrigado. Obrigado, Theo, pela introdução. Queria me apresentar, Ronald Daucha. Atualmente eu dirijo a Fundação Nacional da Qualidade. Fui por muitos anos diretor de inovação e tecnologia da Siemens e passei por várias outras áreas, sempre ligado à tecnologia e inovação. Então eu vou novamente agradecer a todos. Nós temos no momento 800, né? Tivemos 800 inscritos, então uma audiência, eu diria assim, exemplar. Ficamos muito contentes pelo interesse e, como o próprio Theo falou, haverá mais outros 4 painéis. E eu vou falar um pouco desses painéis. Eu vou começar aqui com uma breve apresentação, né? Esse é o tema do nosso guarda-chuva, nosso webinar guarda-chuva, o novo normal empresarial após a Covid, né? Eu queria agradecer a Sabesp e a Working Minds que apoiaram esse evento. E aqui estão as datas dos outros 3 painéis que estão aqui de forma minúscula, né, menor, mas hoje temos então esse primeiro painel chamado Inovação Sistêmica durante e após a crise. O Theo já falou um pouco, a FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, ela foi concebida quando da abertura do mercado, né, em 1990, por vários empresários. Em 91, 39 organizações consolidaram a Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, pois enxergaram a necessidade de realmente avaliar, orientar e monitorar melhor a gestão para mais qualidade, para mais competitividade. Então, se criou um modelo, né, que foi sendo evoluído. Hoje nós estamos na 21ª edição desse modelo e ele é hoje aplicado em empresas, organizações de qualquer porte, e de qualquer estrutura, pode ser pública ou privada. Esse modelo ele consiste de 8 fundamentos, né? O desenvolvimento sustentável, adaptabilidade, pensamento sistêmico, compromisso com as partes interessadas, muito importante, liderança, pensamento sistêmico, processos e, com certeza, né, geração de valor, que é o fim de toda a organização. E, sem entrar em detalhes aqui, esse nosso modelo que nós hoje simbolizamos pelo formato de um tangram, esses vários fundamentos inserem e ensinam a prática de várias ferramentas que nós já conhecemos, que estão aí explícitas nessa figura, como outros também, né? Outros processos, ferramentas que não estão aqui, mas são ferramentas novas que estão sendo introduzidas dia a dia. Então, o benefício desse modelo de excelência de gestão, o MEG, como já coloquei, desenvolver um pensamento sistêmico, um constante aprendizado e inovação, que é o foco do nosso painel hoje, garantir a flexibilidade e adaptabilidade, super importante para uma fase que nem essa atual, que requer, né, a gente
se reinventar para se manter no mercado, facilitar o processo decisório e o valor percebido, né, com todas as partes interessadas, ambiental, social e econômico. E o importante são os ganhos quantitativos, né, que são, obviamente, a melhoria nos resultados econômico-financeiros, redução de custos, redução de desperdícios, né, a satisfação de todas as partes interessadas, do investidor ao colaborador, ao fornecedor, ao cliente, e a redução no tempo de tomada de decisão. E, para finalizar, eu queria dizer que todos esses nossos modelos, agora estamos na 20ª edição, sempre são gerados e desenvolvidos de uma forma alinhada com vários países, com entidades, vamos dizer assim, equivalentes à FNQ em vários países, e a evolução, né, diferenciada de novas ferramentas são trocadas essas informações ao longo do tempo, inseridas no modelo ou incluídas na próxima, vamos dizer assim, geração desse modelo. Então, eu vou passar agora para as nossas duas painelistas, eu vou sair aqui do modelo de sharing. Eu queria apresentar primeiro a Giana Sagazio, ela é hoje diretora de inovação da CNI, da iniciativa da unidade chamada MEI, Movimento Empresarial pela Inovação. Então, ela é diretora de inovação da MEI, é membro do Conselho Diretor do FNDCT, do Conselho Consultivo da FINEP e do Conselho de Administração do CGE. O CGE é Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, do Comitê Gestor da Sala de Inovação do Ministério da Economia e da Comissão Nacional de Coordenação de Projetos da Associação Brasileira de Ciências. Antes passou pelo BNDES, Nações Unidas e pela Fundação Dom Cabral. Então, eu gostaria de passar para a Giana, né? Eu gostaria que ela primeiro falasse um pouco da mobilização empresarial pela inovação na CNI, que ela comanda há vários anos. Falar um pouco, né, que é o foco do nosso webinar, desse desafio de termos uma inovação sistêmica, né? E quais são os desafios para que o Brasil possa realmente decolar, se posicionar como um país inovador e, com isso, crescer economicamente e se posicionar como um país diferenciado no mercado mundial. E, por fim, falar um pouco dessa fase, né, imprevista que nós estamos, como o Theo comentou, né, do Covid, e como é que a inovação deve se portar daqui para frente para se posicionar, prever fases, vamos dizer assim, imprevistas, não planejáveis normalmente, como essa. Então, eu passaria a palavra aí à Giana, novamente agradecendo a disponibilidade dela e, por favor, Giana, fique à vontade. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite do FNQ, do Daucha, do Theo, para participar aqui dessa live, uma discussão tão importante para o Brasil nesse momento. O Daucha é nosso parceiro há muitos anos, né? Mesmo antes da MEI. Então, para mim é um prazer muito grande poder participar dessa discussão com vocês e falar rapidamente sobre o trabalho que a gente faz na mobilização empresarial pela inovação. Primeiramente, a MEI ela é coordenada pela Confederação Nacional da Indústria, que representa toda a indústria que opera no Brasil, indústrias de todos os setores, de todos os portes. São 27 federações de indústrias, 1.280 sindicatos industriais e aproximadamente 1.300.000 empresas que são representadas pela CNI. E há 12 anos atrás, a CNI, ciente da importância que a inovação tem para o fortalecimento da indústria no Brasil, inspirada no movimento de qualidade, né, que antecedeu o trabalho da MEI, a CNI lançou e coordena a mobilização, que, na verdade, é um movimento das principais lideranças empresariais do Brasil que trabalham junto com as autoridades de governo, com
os oficiais do governo brasileiro, tanto do executivo quanto do legislativo, junto com a academia, com as instituições que representam a academia, com a ABC, com a SBPC, junto com os ICTs, os Institutos de Ciência e Tecnologia, no sentido de fortalecer o ecossistema de inovação no Brasil. A MEI, ela nasceu com o objetivo principal de contribuir com o governo na formulação de políticas de inovação que sejam eficazes e que tragam resultado para o país, e também com o objetivo de apoiar as empresas no Brasil a inovar mais, com metodologias, estudos de caso, eventos, isso tudo fortalecendo a cultura de inovação no Brasil. No que diz respeito à agenda de políticas públicas de inovação, a MEI ela trabalha em 6 objetivos principais. O primeiro é o marco regulatório, né? Porque nós entendemos que é fundamental, em se tratando de inovação, que nós tenhamos aquele marco que esteja atualizado com relação às últimas inovações, eu diria, disruptivas, as inovações que estão na fronteira e que já estão impactando na nossa indústria. Nesse sentido, a MEI trabalhou e, na verdade, uma defesa de interesse, né, no sentido de, junto com outras instituições do ecossistema, para inserir a inovação na Constituição brasileira. Isso abriu espaço para que a gente trabalhasse no novo marco de ciência, tecnologia e inovação. Esse foi um trabalho de 6 anos, aproximadamente, um pouco mais. Em seguida, nós trabalhamos na regulamentação desse marco. A MEI produziu algumas propostas. Também, a MEI foi muito ativa em não deixar suspender a Lei do Bem, em 2015, houve uma proposta do governo para que isso acontecesse. A MEI defendeu arduamente a Lei do Bem, entendendo que ela é o principal instrumento hoje para as empresas poderem inovar. É um instrumento moderno, alinhado com o que os países mais inovadores e desenvolvidos praticam. E, na verdade, hoje a gente até trabalha para aprimorar esse instrumento, né? E também, mais recentemente, nós trabalhamos também para não deixar que o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entrasse na TEC dos fundos, entendendo que esse é um fundo estratégico para o país, e também trabalhamos no sentido de torná-lo um fundo financeiro e também com outros elementos de aprimoramento, né? E também para descontingenciar os recursos do fundo. Também colocamos junto com o senador Isalci um PL de aprimoramento da Lei do Bem. Esses são apenas alguns exemplos de iniciativas da MEI no que diz respeito ao aprimoramento do marco regulatório. É importante registrar que a gente tem trabalhado tanto com o executivo quanto com o legislativo, fazendo as pontes, dialogando e sempre no sentido de dar uma contribuição para que a gente possa acelerar e, de fato, ter aqueles instrumentos que são os mais importantes. Mas, antes até de falar do marco regulatório, eu queria dizer que a MEI, ela entende que é muito importante, eu diria que é fundamental que o país tenha uma visão de futuro e que ele tenha políticas de inovação de longo prazo. Políticas robustas, com metas, indicadores, ações, orçamento dedicado, responsáveis, porque nós entendemos na MEI que o caminho para o aumento da produtividade, da competitividade, que o caminho para o fortalecimento da indústria é o de promover a inovação. Então, é por meio da inovação que nós alcançaremos
o objetivo de conquistar mais mercados, de colocar os nossos produtos e serviços em outros países e, com isso, dinamizar a economia, criando empregos de qualidade, né? E gerando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em última instância, a inovação se refere a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente fala em inovação na saúde, nós estamos falando de novos remédios, vacinas, né? E isso nunca foi tão evidente quanto agora que a gente está vivendo a pandemia do Covid-19, né? Então, eu acho que a questão das políticas públicas antecede a tudo que diz respeito a essa agenda que eu estou apresentando para vocês da MEI. Mas, além do marco regulatório, a MEI também trabalha numa agenda de educação, de recursos humanos para inovação. E há alguns anos, em 2015, nós criamos um grupo de trabalho de engenharia. Esse grupo ele focou em engenharia, entendendo que a gente não pode resolver todas as questões de uma vez só e que a gente precisava ter um foco. Naquele momento, esse foi o foco dado, considerando que as lideranças que participam da MEI sempre colocaram a dificuldade que elas têm de conseguir engenheiros e engenheiras com um perfil já alinhado com os desafios da inovação, desse ambiente da inovação. Então, esse GT ele focou, primeiramente, uma proposta de modernização do ensino de engenharia no Brasil, que vai além do conteúdo técnico propriamente. É lógico que esse conteúdo continua super importante, mas também de desenvolver outras habilidades nos engenheiros e nas engenheiras que são relevantes para o ambiente da inovação. Então, uma articulação, universidade-empresa, que essas pessoas tenham facilidade de promover esse tipo de articulação, resolução de problemas reais, que são os problemas que as empresas têm para serem resolvidos, a questão de línguas. Então, várias habilidades são requeridas hoje. Então, nós produzimos essa proposta. Essa proposta ela foi recebendo contribuições e adesões de outras instituições da área, como a BENGE. Na verdade, houve uma grande parceria à época com a Secretaria de Educação Superior do MEC. Finalmente, essa proposta ela foi sendo, eu diria, enriquecida e, finalmente, ela foi aceita pelo Conselho Nacional de Educação como uma proposta para as novas diretrizes curriculares de engenharia. Apesar dela ter sofrido assim, um pouco de resistência de alguns focos, na verdade, ela foi aceita e, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, foi a primeira vez que nós tivemos uma atualização das diretrizes curriculares com base numa demanda das empresas propriamente, né? Que, no final, as empresas vão contratar os engenheiros. Aqueles que não vão para uma carreira acadêmica, eles necessariamente vão trabalhar nas empresas, né? Então, esse é o tipo de resultado que a MEI busca, né? Nessa agenda, mais recentemente, esse grupo de trabalho expandiu o foco. Então, nós também estamos trabalhando hoje em fortalecer o STEAM, que são metodologias para estimular os jovens a entrar para as carreiras de tecnologia e de inovação, de ciência, de tecnologia e de inovação. STEAM, na verdade, é uma sigla em inglês que quer dizer Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Isso é muito utilizado, muito adotado naqueles países que se mostram mais inovadores. Além dessa agenda de RH para inovação, nós também temos uma agenda de inserção global via inovação, e nessa agenda, que sempre trabalhou pela consolidação da sala de inovação, que hoje está sendo gerenciado pelo Ministério da Economia, como um ponto focal
para a atração de centros de P&D para o Brasil. Nós temos trabalhado já há alguns anos com uma iniciativa que tem uma adesão muito grande por parte do setor empresarial, mas também de órgãos de governo e da academia, que são as imersões em ecossistemas de inovação. Nós promovemos essa atividade, que não é uma capacitação, um treinamento, na verdade, é de fato uma exposição. A gente permite que as pessoas que participam das imersões vivenciem o que é, de fato, um ecossistema de inovação, visitando laboratórios altamente qualificados. Por exemplo, quando a gente visita os Estados Unidos, o Daucha já participou de imersões, não é isso, Daucha? A gente visita laboratórios estratégicos dos governos, nos Estados Unidos, Lawrence Livermore, Oakley, Unreal, Argonne, na Suíça, na França, CERN, e vários outros, em todos os países a gente procura visitar, mas também centros de pesquisa das empresas, né? Já visitamos vários centros de pesquisa na Alemanha, na China, em Israel, nos Estados Unidos. Então, no exterior, nós já fizemos imersões várias vezes aos Estados Unidos, a Israel, a China, a Alemanha, Suíça, Suécia, Itália, enfim. Mas, principalmente, a gente faz imersões no Brasil. E isso é muito bacana, porque muitas vezes as pessoas não conhecem as instituições que nós temos no nosso ecossistema de inovação. Quando nós fazemos as imersões no Brasil, nós fazemos junto com o Senai, né? Hoje nós temos 60 institutos de tecnologia do Senai e 27 institutos de inovação do Senai, e também fazemos junto com a Embrap. Eu diria que tanto a nova rede do Senai, essa rede fortalecida, ampla, quanto a Embrap também foram gestados dentro da MEI, partiram, todo o desenvolvimento foi discutido, a sua necessidade, nas reuniões do Comitê de Líderes da MEI. Então, a gente tem a oportunidade também de mostrar o que está sendo feito no Brasil, como nós estamos acompanhando a fronteira do conhecimento, o desenvolvimento de tecnologias e de inovação, e, na verdade, são as imersões que mais têm participação das pessoas, né? Bom, Ô, Giana, deixa eu só inserir aqui uma informação. A todos, quem quiser fazer perguntas a partir de agora, existe aí o ícone, né, Q&A, perguntas e respostas, então nós vamos estar recebendo, consolidando, e na fase terceira, né, que é de discussão, debates, a gente vai estar apresentando. Então, fique à vontade em fazer perguntas aí. Fora isso, a gente também tem um GT de indicadores, é um GT muito importante, que a gente tem trabalhado aí, como comparar as empresas brasileiras, ou pelo menos as empresas que operam no Brasil, com empresas internacionais, como alavancar a inovação nas empresas, e para isso a gente precisa de indicadores, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Além disso, a MEI tem uma agenda importantíssima de financiamento à inovação, entendendo que é necessário que o país faça uma revisão, eu diria assim, uma modernização desse sistema de inovação, também alinhado à necessidade das empresas. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem assistido a uma retração muito grande dos recursos para P&D no Brasil. Eu posso até dar um exemplo bem rápido. Se nós pegarmos os dados de investimento em P&D do governo e empresariais dos Estados Unidos em 2018, a gente tem um investimento na ordem de 550 bilhões de dólares. Investimento da China em 2018, na ordem de 520 bilhões de dólares. O dado do Brasil de 2017 é de 40 bilhões de dólares. Então, nós somos a 9ª economia do mundo e nós entendemos que deveríamos estar investindo de uma maneira proporcional
a relevância que a nossa economia tem no mundo, né? Se a gente pegar os países da OCDE, nós vamos ver que todos eles investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil investe na ordem de 1,26% do PIB. Tá? Então, essa agenda, todas essas iniciativas que eu estou colocando, são iniciativas que visam tratar da relevância da inovação para o desenvolvimento do Brasil de uma maneira sistêmica, porque nós precisamos de ter recursos humanos bem formados, nós precisamos de ter um ambiente regulatório adequado, precisamos de menos burocracia, precisamos de um ambiente de negócios favorável. Então, são vários fatores que incidem simultaneamente que nós também precisamos tratar de uma maneira sistêmica. É importante mencionar que quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, a gente percebe que, apesar da gente ter um setor empresarial muito sofisticado, de ter excelentes universidades e pessoas muito bem formadas, né? Uma produção muito relevante acadêmica, a gente precisa avançar muito. No Global Innovation Index, que é o principal relatório de inovação no mundo, ele é feito pelo WIPO, que é a Agência das Nações Unidas para a Propriedade Intelectual, pela Cornell University, pelo INSEAD. Nesse relatório, nós ficamos, no último ano, em 60ª posição em termos de performance de inovação do país em 129 países. Então, mais uma vez, se a gente considerar que o Brasil é a 9ª economia do mundo, nós deveríamos ocupar uma posição no ranking melhor, né? Que diga respeito, que se relacione melhor com a relevância da economia brasileira. E quando a gente olha para a série histórica, nos últimos 9 anos, nós caímos 19 posições. O que os países que são mais inovadores fazem de diferente do que nós estamos fazendo? Primeiro, inovação, toda a área de ciência, tecnologia e inovação é considerada prioridade. Não é custo, não é gasto, é investimento. E isso muda radicalmente a forma como os países investem nessa área, né? Outra questão, os países mais inovadores e esses países que estão em melhor posição nesse ranking, mas eu diria que outros rankings, como o do World Economic Forum, do IMD, o próprio ranking de competitividade da CNI, nós vamos ver que aqueles países que se destacam mais são países que têm políticas robustas de longo prazo e que têm uma estratégia de implementação dessas políticas, visando o alcance de resultado para o país, né? Então, nós entendemos que considerar a área de ciência, tecnologia e inovação é fundamental para o Brasil. Sem isso, não acreditamos que teremos um lugar em um futuro que se relaciona cada vez mais com o conhecimento, a tecnologia e inovação. Uma outra constatação é que aqueles países que investem mais em pesquisa e desenvolvimento são justamente os países que têm maior participação no mercado mundial, porque eles agregam mais valor aos produtos e serviços. E a maneira da gente dinamizar uma economia, de fortalecer a indústria, é exatamente agregando valor. E isso pode ser feito somente através do desenvolvimento de tecnologia e inovação, né? Então, essas são considerações fundamentais. Eu acredito, na MEI hoje, a gente tem aí por volta de 300 das maiores lideranças empresariais que participam da MEI, mas, com certeza, nos eventos, nas iniciativas que a gente desenvolve, tem uma adesão muito grande. O Congresso de Inovação, última edição, tem por volta de 4.000 pessoas participando, em nível de presidentes, diretores,
pessoas que têm decisão estratégica dentro das suas organizações. Então, eu acredito que existe hoje uma maior valorização dessa área, uma maior consciência, as pessoas estão trabalhando nessa direção, mas precisamos avançar mais em termos de tornar esses investimentos possíveis, principalmente considerando o período que a gente está passando de pandemia, da Covid, porque eles nos mostram exatamente essa crise de saúde, mas também econômica, nos mostra a importância de se investir nessa área, né? Se nós tivermos uma indústria mais fortalecida por meio de maiores investimentos em tecnologia e inovação, nós certamente não teremos uma dependência tão grande de importações de outros países, né? Então, isso também diz respeito à soberania nacional, né? A gente fortalecer a indústria e a gente criar as condições para dinamizar a economia. Então, eu acredito que, para iniciar a nossa discussão, acho que seriam essas colocações. Eu estou à disposição para a gente continuar a dialogar e responder as perguntas. Obrigada. Giana, muito obrigado pelas considerações. Primeiro, para a apresentação da MEI, uma belíssima iniciativa. Eu tive o privilégio de acompanhar a criação, né? Desde o início, quando você veio, né, para a MEI, eu estava ainda na FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, no Senai. Então, realmente, só vi crescer essa representatividade. Eu fui, muitos anos atrás, do presidente da AMPEI, que ainda era um movimento muito incipiente e só congregava as empresas, né? E a MEI, ela, como você mesmo falou, coloca, né, no mesmo grupo, né, no mesmo lobby, no bom sentido, né, defensor dessa causa, todas as empresas, entidades, ICTs, né, o legislativo. Então, é uma iniciativa muito importante e tem trazido aí ganhos, né? São lutas muito difíceis, né, Giana? Às vezes a gente perde uma luta, mas a gente ganha vários outros frontes. Bom, eu queria passar agora para a Sara, novamente agradecer ela por ter aceito, né? O horário, né, não é muito feliz aí, né, Sara? Te agradeço aí você está abrindo mão do horário de lazer, né? Mas queria falar um pouco da Sara. Ela é administradora, né, da Sociedade Portuguesa de Inovação. É um grupo de consultoria internacional, tem escritórios na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e atividades no Brasil e em Angola. É responsável pela gestão de projetos financiados pela Comissão Europeia, Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento na área de inovação, e tem um papel fundamental, né, na política de inovação na comunidade europeia. Então, passo a palavra para a Sara, se pudesse também falar, como fez a Giana, da sua organização, SPI, e como ela vê, né, não só esse desafio da inovação, mas também essa nossa fase, né, do coronavírus, dessa pandemia, como é que afeta, né, essa temática e como é que a gente deve tratar essa temática daqui para frente, considerando esse novo parâmetro chamado de imprevisibilidade. Então, passo a Sara e, novamente, obrigado por ter aceito o convite. Muito boa tarde a todos. Eu sou de Portugal, por isso o sotaque é um pouco diferente e eu vou tentar falar não muito rápido. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite por parte da Fundação Nacional de Qualidade, agradecer muito ao Ronald Docher, agradecer ao Theo, agradecer também ao Filipe Cassapo pelo convite para estar convosco hoje. Queria saudar também a Giana pela sua excelente intervenção. É mesmo com muito gosto que estou aqui convosco hoje, apesar da distância, diretamente do Porto, em Portugal. E queria agradecer também a presença de todos os participantes. Vou fazer agora aqui o share da screen para começar aqui uma apresentação que preparei para vocês. Eu iria falar sobre as oportunidades e desafios para a cooperação internacional na área de inovação. Eu estou ligada a uma empresa de consultoria, que é a Sociedade Portuguesa de Inovação,
que foi uma empresa que foi criada pelo meu pai em 1996 e que se foca em todas as temáticas de inovação. Isso iria falar um bocadinho da nossa experiência e como estamos também agora a lidar com as questões da Covid-19 e como estamos a lidar com estas temáticas de inovação neste contexto. Depois iria dar uma visão de qual é o papel da cooperação no Horizonte Europa, que é um dos programas da Direção-Geral de Investigação e Inovação, que vai ter início já no início de 2021 e que vai suceder ao Horizon 2020, Horizonte 2020, que vai terminar este ano, que é um grande programa de financiamento por parte da Comissão Europeia. O Horizonte Europa tem um financiamento de cerca de 100 mil milhões de euros. Depois iria falar sobre a resposta europeia à Covid-19, que neste momento está a ser feito em vários países da Europa e ao nível também da Comissão Europeia como resposta à Covid-19. E, por fim, sobre os desafios globais da área de inovação para a Covid-19, incluindo também alguns casos ligados especificamente ao Brasil. Começando pela SPI, nós somos uma empresa de consultoria que foi criada em 1996. Na altura eu estava nos Estados Unidos a fazer o meu doutoramento na Universidade da Flórida, em Gainesville, e a ideia de criação da SPI foi baseada no Livro Verde de Inovação da Comissão Europeia, que surgiu no ano de 96. E com base nisso, o meu pai achou que seria interessante, sempre esteve ligado ao mundo das universidades, que seria interessante criar uma consultora que fosse uma interface, uma ponte de ligação entre as universidades, as empresas, os centros de investigação e as organizações internacionais. Basicamente uma empresa de gestão de conhecimento em que fosse o foco a parte da ciência, tecnologia e inovação. A empresa foi criada no Porto em 96 e temos neste momento já 85 consultores a tempo inteiro, de diferentes nacionalidades, incluindo 4 consultores brasileiros e temos escritórios em várias partes do mundo. A sede é aqui no Porto, onde temos as nossas instalações próprias, temos também um escritório em Coimbra, Lisboa, mais ao sul de Portugal, em Évora. Estamos na China e nos Estados Unidos há mais de 20 anos, por isso foi uma aposta desde o início todas as questões de internacionalização. Também são muito, muito importantes, na minha opinião, em toda a parte do desenvolvimento das organizações nas temáticas de inovação. As duas coisas, inovação e internacionalização, acabam por ter uma ligação também muito próxima. E temos também muita atividade no Sudeste Asiático, em África e no Brasil, que eu vou falar mais à frente. Para além dos escritórios que estão nestas localizações, onde podem ver aqui no mapa, temos também uma empresa dedicada às questões de fomento de empreendedorismo, em que apoiamos startups e PMEs na criação de novos negócios. E temos agora recentemente uma nova empresa também ligada às temáticas de agroturismo, com a componente de inovação. As 85 pessoas são de diferentes nacionalidades, também diferentes tipos de competências. Temos pessoas da Índia, do Nepal, da Indonésia, de diferentes países europeus, da China, americanos. Por isso acabamos por ter uma rede de contactos também muito interessante, também devido aos consultores que temos. 3 grandes áreas: a área de inovação, ciência e tecnologia e a área de território. Na área de inovação, acabamos por trabalhar muito com empresas, as empresas são os principais clientes, em que apoiamos na parte de estruturação das atividades de investigação, desenvolvimento e inovação e depois na área de candidatura a programas de financiamento. A área de ciência e tecnologia, temos um trabalho muito próximo com as universidades, entendermos o que é que as universidades necessitam para se desenvolverem, e fazemos muito também planos estratégicos para as universidades. Trabalhamos também muito com clusters e depois na área do território o principal cliente são os municípios, em que fazemos muito planos de desenvolvimento regional.
Aqui dá uma ideia dos clientes, que vão desde as empresas, às associações empresariais e clusters, toda a parte de universidades e centros de investigação, os parques de ciência e tecnologia, incluindo também incubadoras de empresas, as entidades da administração local e central, e depois a nível internacional, a Comissão Europeia, com a Direção-Geral de Investigação e Inovação, que é o principal cliente, também a Direção-Geral de Empresas, de Educação e Cultura e a Direção-Geral Regional. Para além disso, os bancos, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O que é que temos feito no Brasil? Porque é que não criamos já uma empresa no Brasil ou um escritório no Brasil? Nós pensamos nisso já há vários anos, mas as regras no Brasil não são assim tão simples para uma empresa portuguesa se estabelecer lá. Por isso optamos para já em continuarmos muito ativos no Brasil, mas não termos presença física lá, mas deslocamos-nos ao Brasil com muita frequência. Eu gosto imenso de ir ao Brasil e já tive também a oportunidade de estar em vários estados brasileiros. Um dos projetos que estamos ligados, que o Filipe Cassapo neste momento é o presidente desta associação do Enriching Brasil, é uma rede de centros de investigação e inovação que foi criada pela Comissão Europeia, que a CNI também está ligada, que pretende apoiar entidades europeias, nomeadamente startups e PMEs, entidades ligadas à investigação e a universidades, nas questões de internacionalização para o Brasil, nas temáticas de ciência, tecnologia e inovação. E esta rede, Enriching Brasil, já há um centro físico estabelecido em Brasília e estão a ser criados novos centros em outros estados brasileiros e já neste momento foi criada uma entidade legal que é uma associação que é presidida pelo Filipe Cassapo. E temos muitas atividades, desde missões até webinars, treinamentos. Por isso podem consultar o site e estar informados das diferentes atividades e que basicamente fomenta a cooperação nas temáticas de inovação entre o Brasil e a Europa. Um outro exemplo de um outro projeto que estamos ligados, neste caso é da Direção-Geral Regional da Comissão Europeia, que é uma plataforma de promoção de políticas descentralizadas de inovação nos países CELAC. Neste caso, fizemos um trabalho mais detalhado em alguns estados brasileiros, nomeadamente o Pará, o Paraná, Pernambuco e também Ceará e Santa Catarina, com a organização de vários seminários, vários workshops de trabalho, para compreender melhor como é que se podia desenvolver esta plataforma de promoção. Um outro exemplo, deste caso o Incobra já terminou, mas permitiu também aumentar a cooperação e o maior entendimento nas questões de ciência, tecnologia e inovação entre a Europa e o Brasil, e este projeto foi também financiado pela Comissão Europeia. Isto são apenas alguns exemplos de projetos que temos estado envolvidos na cooperação Europa-Brasil, e estamos sempre abertos a novas possibilidades de cooperação. Nós trabalhamos sempre em rede, por isso toda a parte de redes de cooperação, parcerias, as parcerias são para nós extremamente importantes e as parcerias desempenham também um papel muito importante em todas as temáticas de inovação. É sempre um valor acrescentado para ambas as partes estar a fazer uma parceria. Irei agora falar um pouco sobre o papel da cooperação no Horizonte Europa, que é o novo programa que vai começar agora em 2021 da Direção-Geral de Investigação e Inovação. A proposta da Comissão Europeia é para criar este Horizonte Europa com um financiamento de 100 mil milhões de euros, por isso neste momento o financiamento do Horizonte 2020 é cerca de 80 mil milhões de euros, por isso é um aumento substancial e que se focará em três pilares. Teremos a parte da ciência de excelência, a área de desafios globais e competitividade industrial europeia e também a Europa inovadora.
e irá, em termos de duração, será desde 2021 até 2027. Por isso temos 7 anos de programa com este financiamento e com muitas candidaturas abertas em diferentes áreas temáticas. Em termos de quais são as principais áreas prioritárias, basicamente eles planeiam que o Horizonte Europa, que as primeiras candidaturas irão ser lançadas no início de 2021. Neste momento, a cooperação com o Brasil também vai ser estimulada, toda a área de cooperação internacional vai ser dada maior importância novamente. E em termos de áreas, temos a área do cluster da saúde, a área da cultura, criatividade e da sociedade inclusiva, segurança civil para a sociedade, o digital, toda a área digital neste momento é extremamente importante e vai ser cada vez mais, por isso eu acho que agora com a Covid-19 toda a área digital vai ser cada vez mais importante e por parte da Comissão Europeia irá existir também maior financiamento para as questões digitais. Toda a parte do clima, da energia, da mobilidade, toda a parte da economia verde, a parte toda do verde é também de grande relevância para a Comissão Europeia. E também a área da alimentação, da bioeconomia, dos recursos naturais e da agricultura e do ambiente. Em termos de planejamento estratégico e de missões, estas são algumas novidades do Horizonte Europa, em comparação com o programa que existe neste momento, que é o Horizonte 2020. Temos o planejamento estratégico, em que abrangerá o Horizonte Europa como um todo, através da identificação de áreas prioritárias de financiamento, de parcerias e de missões. O primeiro planejamento estratégico irá abranger os 4 primeiros anos do programa e irá assumir a forma de um programa plurianual, preservando a flexibilidade para responder rapidamente a crises inesperadas ou exigências também políticas substanciais. Irão existir 5 áreas de missões que foram identificadas e que irão ajudar também a toda a parte de especificação, de projeção, de implementação de missões específicas. As missões irão significar um aumento de importância dos desafios societais e também das questões que afetam a vida da sociedade civil e da população em geral a partir do fomento da cooperação internacional. Em termos de quais são as 5 missões, temos a primeira área que será de adaptação às alterações climáticas, incluindo toda a área da transformação social. Temos a área do câncer, que também é uma área muito relevante, que irá ser dada importância no Horizonte Europa. Temos a área das cidades inteligentes e neutras em termos de clima, toda esta parte do Green Deal vai ser muito importante ao nível do Horizonte Europa. A área dos oceanos, dos mares, das águas costeiras e interiores saudáveis, e também a área da saúde, do solo e a área da alimentação. Passando agora à resposta europeia à Covid-19. A Comissão Europeia está neste momento a coordenar uma resposta europeia comum ao surto de coronavírus. Por isso, logo que se iniciou aqui na Europa, aqui em Portugal, foi cerca de 16 de março que tudo fechou. Neste momento na SPI nós ainda estamos a trabalhar de casa, a maior parte das empresas ainda está em teletrabalho. Eu diria que foi a partir de 15 de março que tudo aqui na Europa começou. E desde aí a Comissão Europeia tem tomado medidas muito concretas e como é que pode apoiar os diferentes países europeus. E foram adotadas e ainda estão a ser adotadas medidas firmes para reforçar os setores da saúde pública e a mitigação do impacto socioeconómico na União Europeia. E a Comissão Europeia está a mobilizar todos os meios à disposição para ajudar os diferentes Estados-membros
e para ajudar também na coordenação das respostas nacionais, para além de fornecer informações objetivas ao nível da disseminação do vírus. Eu diria que a Comissão Europeia teve um papel muito, muito importante. Também lançou candidaturas específicas e que eu vou apresentar mais à frente. As áreas que recebem o apoio da Comissão Europeia são a saúde pública, viagens e transporte e também a área da pesquisa e inovação. Por isso aqui a pesquisa e inovação foi considerada uma das áreas prioritárias de resposta europeia por parte da Comissão Europeia à Covid-19. 10 prioridades para pesquisa e inovação foram definidas pela Comissão Europeia. Em março de 2020, como estava a dizer, foi mais ou menos a 15 de março, a Comissão Europeia afirmou que a Europa estaria pronta para montar um cenário de garantia ao financiamento adequado para o desenvolvimento e a implantação de uma vacina contra a Covid-19. E foram definidas 10 prioridades de pesquisa e inovação no curto prazo. Toda a área de coordenação de financiamento para a pesquisa e inovação contra o coronavírus, o alargamento e o apoio de grandes ensaios clínicos a nível da União Europeia para a gestão clínica de pacientes com coronavírus, o novo financiamento para abordagens inovadoras e rápidas relacionadas à saúde para responder ao coronavírus e entregar resultados rápidos e relevantes para a sociedade, além do nível mais alto de preparação para os sistemas de saúde, a área de aumento do apoio oferecido para as empresas inovadoras, aqui a área de fomento das empresas inovadoras e para as empresas conseguirem ter novas tecnologias de combate, tecnologias digitais, novas outras tecnologias que permitam como é que podemos lidar com o vírus. Toda a área de criação de oportunidades para outros tipos de financiamento para a pesquisa e inovação contra o vírus, o estabelecimento de one-stop shop para o financiamento oferecido à pesquisa e inovação, o estabelecimento de uma força-tarefa ad hoc de alto nível, o acesso à infraestrutura de pesquisa, uma plataforma para compartilhamento de dados de pesquisa e também o Pan-EU Hackathon para a mobilização da comunidade inovadora da Europa e da sociedade civil. Essas foram as 10 prioridades que foram definidas. Ao nível do orçamento total da Comissão Europeia, para a pesquisa relacionada à Covid-19, também foi definido com um orçamento dividido nestas áreas. Temos a parte do European Innovation Council, com um financiamento de 314 milhões de euros, temos 122 milhões de euros adicionais do programa Horizonte 2020, do programa corrente, e 47,5 milhões em financiamento do programa Horizonte 2020 também para as chamadas de emergência, que foram lançadas em março e que neste momento o deadline já terminou. Ao nível das oportunidades de financiamento, para além das oportunidades oferecidas pela Comissão Europeia, foram também lançadas algumas chamadas de financiamento por alguns Estados-membros, por isso chamadas específicas para alguns países, com o objetivo de estimular a cooperação internacional. Por isso foi muito importante todo o apoio da Comissão Europeia e depois estas iniciativas dos Estados-membros. Foram também identificadas algumas fontes de financiamento privado e a Covid-19 potencializou e fomentou também oportunidades de cooperação internacional transversais aos diferentes atores da cadeia de valor de inovação. Aqui estão alguns exemplos das oportunidades que foram lançadas, todas estas já terminaram, mas tiveram um grande número de candidaturas, apesar do tempo para a apresentação das candidaturas ter sido bastante reduzido. Para finalizar, alguns desafios globais da inovação para a Covid-19. Temos as questões da propriedade intelectual, da produção, da comercialização das vacinas para a Covid-19, a vertente regulatória, que é neste momento ainda bastante desconhecida, e o debate que está a acontecer.
As questões das patentes também, e é preciso também adaptar a questão da propriedade intelectual das vacinas com a crise mundial da Covid-19. Por isso, são desafios globais neste momento que existem. Toda a parte do sistema político, com a pandemia a afetar de uma forma desproporcional os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, e em muitos dos casos os países em desenvolvimento não possuem ainda um grupo de ações direcionadas para toda a parte do lockdown, da proteção social. Também temos as questões do vírus político e do planeamento da saúde dos países em desenvolvimento, que neste momento ainda é um grande desafio, e é necessário considerar também os desafios políticos que existem a nível internacional no momento de elaboração de novos mecanismos de cooperação internacional. A tecnologia e os projetos para as empresas, isto é um grande desafio que neste momento ainda existe, e a abertura das empresas e das instituições para a implementação de tecnologias disruptivas para a criação de novas medidas de combate ao vírus. As mudanças estruturais das empresas para a adaptação para um novo cenário internacional de inovação. Toda a parte do teletrabalho, as empresas tiveram que muito rapidamente se adaptar ao teletrabalho. No nosso caso da SPI, estamos a trabalhar em teletrabalho desde 16 de março. Tivemos que criar novas ferramentas, para além do Zoom, o Teams, grupos no Skype, organizar-nos para termos reuniões mais periódicas consoante as diferentes áreas de atuação da SPI. Por isso, isto obrigou que aqui as empresas, não só empresas de consultoria, mas todas as empresas de produção, que tiveram que ter novas regras em termos de higienização, tiveram que criar turnos, tiveram que basicamente se conseguir adaptar para não pararem. Isto tem sido um grande processo de adaptação. Eu acho que todos estamos a aprender muito com este processo e após a Covid-19 terminar, eu acho que todas as empresas e todos nós estaremos melhor preparados e iremos lidar também com as questões de inovação de uma forma diferente. Eu acho que, por exemplo, toda a parte das viagens, iremos ver que muitas delas não são necessárias e iremos conseguir também otimizar o nosso tempo e talvez focar-nos em soluções mais inovadoras que podem ser feitas com mais tempo para a pessoa se focar nessas soluções. Também a procura do maior equilíbrio entre os desafios e as oportunidades de novos projetos. A Organização Mundial de Saúde possui neste momento um plano estratégico de preparação e de resposta, que tem como objetivos melhorar a preparação e a resposta dos países, o aceleramento da pesquisa e do desenvolvimento e a coordenação de iniciativas entre regiões para avaliar, responder e mitigar riscos. Temos também a ligação entre a Organização Mundial de Saúde e o Brasil, com a Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS, que estão a prestar apoio técnico ao Brasil na preparação e resposta ao surto da Covid-19. A OPAS apoia diretamente o Ministério da Saúde do Brasil e organizou em fevereiro deste ano já um workshop em parceria com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para um exercício prático de detecção muscular do vírus. Temos também as colaborações internacionais ministeriais e o Brasil, com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil a participar de um grupo de trabalho estabelecido entre altos funcionários e como ministros, assessores, e também principais de países como a Austrália, a Alemanha, a Índia, o Japão, a Nova Zelândia, a Coreia do Sul, Singapura. E o objetivo é compartilhar resultados de pesquisa e de informação sobre como a ciência pode ajudar nas decisões e medidas que os governos estão tomando. Por isso, toda esta área da cooperação internacional é extremamente importante e vai ser cada vez mais importante no futuro. O ministro Marcos Pontes também participa ativamente do grupo de consultoria sobre respostas científicas ao coronavírus, estabelecido pela Unesco.
E era isto que tinha para vos falar. Espero que não tenha passado muito do tempo. Tentei controlar aqui o tempo e estarei disponível depois para a parte de questões no final. Muito obrigada. Talvez você possa tirar o share. Isso. Então, tá bom. Sara, muito obrigado pelas suas contribuições, informações foram super interessantes. A Giana, novamente, muito obrigado. E eu vou aproveitar exatamente essa meia hora que nós temos, como previsto, acho que foi uma pontualidade alemã, se me permite, Theo, e vou fazer uma série de perguntas que vieram, né, da audiência, algumas são minhas, algumas são dos colegas também, e já avisando que ao final o Felipe vai coordenar uma dinâmica muito rápida, os últimos 5 minutos, para a gente consolidar numa nuvem de palavras, né, quais são vamos dizer assim, as considerações, as preocupações, né, os aspectos mais importantes que nós enxergamos, né, para que tenhamos realmente um processo de uma inovação sistêmica num país e até, né, de uma integração internacional. Então, gostaria que vocês já pensassem, né, durante essa fase de perguntas e respostas, e também quais são as 2 palavras ou 3 que vocês colocariam, né, para definir, né, o que seria importante para termos realmente uma inovação sistêmica, ainda mais depois dessa fase crítica aqui. Então, vou deixar agora aí. Então, eu vou passar a primeira pergunta. Na verdade, é uma pergunta para a Sara e para a Jana. Vou começar com a Jana. Se falou muito sobre inovação, se falou bastante sobre ciência e tecnologia, e a Jana comentou sobre essa taxa de 1,6% de P&D, de inovação no Brasil, né, em relação ao PIB. E aí eu queria saber da Giana, depois da Sara também, qual, né, para um país ser considerado, vamos assim, inovador, né, preparado economicamente para crescer também, é só essa taxa que importa em relação ao PIB, ou também, vamos dizer assim, a distribuição entre ciência e tecnologias feitas na empresa e ciência e tecnologia gerada nas universidades? Então, isso também é importante. Queria ouvir das duas qual que é a opinião e se há, vamos assim, números, né, que comprovem que, né, esse balanço também é importante. Você quer que eu comece? Pode ser, Giana, por favor. Ok. Bom, eu te diria, na verdade, é 1,26, né? O dado do Brasil. O que a gente faz, Dancha, é comparar o que está acontecendo no Brasil com o que, de fato, acontece nos países que são mais inovadores, né? Não existe um número mágico, né? Cada realidade ela vai determinar isso. Agora, existe uma proporção de investimento dos países, né, em P&D. E P&D é governo e setor empresarial. Então, como eu mencionei, a Sara conhece isso profundamente, quer dizer, os países da OCDE, todos investem acima de 2%, e a gente tem exemplo aí da Coreia, 4%, quer dizer, existe uma valorização por parte desses países que se destacam em inovação aos investimentos de P&D. É só o investimento que é importante? Não, eu tinha mencionado anteriormente. É importante que a gente tenha um ambiente de negócio favorável, é importante que a gente tenha um sistema de propriedade intelectual expedito, rápido, antenado, né? A gente sabe qual é a situação hoje do INPI e se eu colocar aqui mais ou menos quanto tempo leva para uma empresa no Brasil obter uma patente do que leva nos Estados Unidos ou na Europa, o prazo é muito distante, né? Existe uma questão de formação, de capacitação, de educação em todos os níveis. Aí eu não estou falando só nível universitário ou pós-graduação. Então, por ser sistêmica, são vários os fatores que influenciam. O que acontece é que a gente, no caso do Brasil,
a gente tem algumas vantagens, certamente, mas a gente precisa avançar em vários pilares que são relevantes para a inovação. E a gente precisa avançar simultaneamente, porque não é só trabalhando a questão das políticas públicas que a gente vai resolver. Não é só trabalhando a questão do financiamento à inovação que a gente vai resolver. Se eu for entrar em cada um desses aspectos, a gente pode aprofundar. Você sabe disso, você participa da MEI. Uma reunião que a gente trate de financiamento à inovação é um mundo, né? Porque aí eu vou tratar do que está acontecendo no BNDES, na FINEP, com a subvenção econômica, enfim, é um mundo. O que a gente precisa, em última instância, é dar esse valor à inovação e trabalhar juntos. Não há como avançar nesse assunto se não houver uma parceria forte entre o setor empresarial, o governo e a academia. Nós precisamos todos estar juntos nessa agenda, né? E, a partir daí, construindo isso junto. Quer dizer, na verdade, muito tem sido feito, né? Eu citei aqui alguns avanços que nós conseguimos. Que eu digo sociedade, não é só a MEI, só a CENIG. Essa é uma construção de país. Mas precisamos avançar muito mais e precisamos de urgência no que tem que ser feito, né? Enquanto a gente, às vezes, leva um período muito grande para poder desenvolver uma ação, o resto do mundo, que já está ciente disso, está lá fazendo, né? Eu dei os exemplos aqui de investimentos em P&D. Isso, por si só, adianta? Não adianta, mas se você visitar, e você teve a oportunidade de estar com a gente em várias visitas, um centro, um laboratório de P&D nacional de um país, quando você entra, você sabe o que é política pública. Porque um laboratório, ou CERN, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, onde for, um laboratório desse tem pessoas bem formadas. Essas pessoas não foram formadas da noite para o dia, né? Muitas delas são formadas em sistemas públicos de educação, né? E isso é um patrimônio que vai se acumulando com o tempo. Tem equipamentos de qualidade, de ponta, orçamentos muito ricos para que sejam feitas as pesquisas necessárias. Uma parceria grande entre a academia e o setor empresarial. Nós sabemos que no Brasil isso ainda precisa ser desenvolvido. Apesar do marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação ter resolvido as questões que impediam essa melhor articulação entre universidade e empresa, ainda existem barreiras do ponto de vista cultural, que a gente precisa ir desmontando, ir explicando, ir dizendo, não, é bom, é fértil, isso dá resultado, né? Então, eu acredito que a gente vai avançar, só que a gente precisa avançar de uma maneira mais rápida e contundente, né? E dialogar com as áreas que eventualmente não concordam que inovação é prioridade e mostrar a nossa posição no sentido de que não tem nenhuma outra forma da gente conseguir fortalecer a nossa economia, a não ser fortalecendo a indústria, fortalecendo a educação e fortalecendo a área de ciência, tecnologia e inovação. Perfeito. Muito obrigado. Posso só fazer claro. Rapidinho, porque você me perguntou a questão da Lei do Bem, né? Então, para quem perguntou sobre a Lei do Bem, nós, como eu disse, recentemente fizemos uma proposta que reflete toda a construção da MEI junto com as empresas, com as instituições que participam, de aprimoramento da Lei do Bem. Então, basicamente, o que está contido nesse projeto de lei que foi colocado pelo senador Isalci? A utilização do benefício em ano subsequente, mesmo em caso de prejuízo, porque atualmente a empresa só pode usufruir se ela tiver lucro no mesmo ano, o que é
incompatível com o próprio conceito de inovação, que inovação é de risco e investimento de longo prazo. Então, o que a gente quer é exatamente poder permitir que as empresas possam usufruir do benefício nos anos subsequentes. Dedução direta, ao invés de para empresas que contratarem mestres e doutores para as atividades de P&D. Dedução com a contratação de no mínimo 12 meses de não residente para pesquisa e desenvolvimento e dedução para as empresas que realizarem aplicação nos fundos de investimento ou outros instrumentos autorizados pela CVM que se destinem à capitalização de empresas de base tecnológica. Agora, a lei do bem resolve tudo? Não resolve. A lei do bem, o que a gente está tratando aqui é da lei que já existe e como a gente poderia aprimorar para que ela tenha uma base maior, uma amplitude e mais empresas possam participar. Agora, a gente não entende que a lei do bem ela é a única lei que deve ser colocada e que vai resolver o problema de todas as empresas. Não. Eventualmente, a gente deve propor uma outra lei que vai refletir melhor a condição das pequenas empresas, né? Então, é por isso que a gente tem uma agenda de financiamento e inovação, em que a gente acha que os instrumentos precisam ser aprimorados, disponibilizados, no caso, por exemplo, de subvenção, que praticamente não existe hoje, existe muito pouco, como eu mencionei, que é incompatível com o tamanho da economia do Brasil, e a gente tem que criar instrumentos inteligentes que alavanquem mais investimentos privados. Deixa eu perguntar para a Sara, essa mesma questão que eu fiz para a Giana inicialmente, queria que você falasse um pouco, né, como é que está distribuído, como é que é a consciência da importância, né, na União Europeia, que seja em Portugal, das atividades inovativas feitas na empresa, né, e não só na criação científica, tecnológica das universidades. Acho que por isso que eu perguntei desse balanço, porque a gente sabe muito bem no Brasil, por exemplo, tem estados que têm políticas públicas, né, estaduais, onde essa distribuição é mais forte, vamos dizer assim, para as empresas, e com isso a gente tem até um desenvolvimento maior desses estados. Não sei se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, Sara. E outro, você falou teletrabalho, eu queria ver. Você falou um pouco do protocolo, que cuidados, mas eu queria saber como é que as atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação nas empresas e nas universidades foram afetadas, porque muitas vezes se tem que ter um contato, vamos dizer, normalmente, né, uma coisa é uma reunião, né, ou você desenvolver alguma coisa via software, mas os desenvolvimentos, né, práticos, né, de hardware, etc., como é que eles foram afetados em função da pandemia em si? Então, essas duas questões que eu queria colocar para você. Muito obrigada pelas questões. Eu talvez começasse pela parte da área da inovação, até dando o caso da Ásia, o caso de países como a China e Singapura, que são dois países que são neste momento muito inovadores, e no caso que são dois países que eu conheço bastante bem. Eu trabalho com a China já desde 2003 e com a Singapura desde 2012. O caso da China quis passar de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido e estão a apostar muito nas questões de inovação. Por isso é fantástico ver cidades como Pequim, como é que parques de ciência e tecnologia se desenvolvem super rapidamente. Toda a área de incubadoras de empresas também se desenvolve muito rapidamente. Por isso estão a dar muita ênfase. Uma cidade como Shenzhen, que há 30 anos não existia, que fica no sul da China, muito perto de Hong Kong, que existe até agora uma ponte de ligação nova, e que nessa cidade de Shenzhen é a cidade onde tem a sede da Huawei. Toda a parte de parques de ciência e tecnologia, de incubadoras de empresas, de estímulo ao empreendedorismo, startups, a atividades inovadoras, é muito dado uma importância extrema por parte do governo chinês. Eu acho que isso acaba por influenciar depois um país ser mais ou menos inovador. Também a ligação às universidades,
e terem esses centros tecnológicos ligados muito a universidades e com universidades excelentes muito próximas. No caso de Pequim temos a Universidade de Tsinghua, que é uma das universidades mais conceituadas nas temáticas de ciência e tecnologia e inovação a nível mundial. No caso de Singapura também a parte da inovação é dada extremamente importância. Tem várias universidades de grande nome, como a National University of Singapore, a Nanyang Technological University, em que também toda a parte de parques de ciência, tecnologia e inovação, a construção também de escolas de negócios, tem lá o NCEAD tem uma base em Singapura e que também é uma forma de conseguir atrair estrangeiros para Singapura e depois que vão para lá estudar e depois gostam muito do ecossistema e sentem-se bem lá e acabam por ficar lá. O governo chinês também está a conseguir neste momento atrair chineses que estudaram na Europa e estudaram nos Estados Unidos para voltarem para a China. Mas eu acho que essas são políticas muito interessantes que os governos estão a fazer. Na Europa, acho que países como a Alemanha continuam a ser países muito inovadores. Países como a França também está a pôr alguma ênfase na questão da inovação. Portugal, eu diria que a parte das empresas ainda estamos longe de ser muito inovadores. Eu acho que ainda há pouco estímulo, por exemplo, para incentivar doutorados a passarem tempo nas empresas e isso podia ser uma fonte das empresas se tornarem cada vez mais inovadoras e também a aproximação ao mundo universitário. Acaba por existir muito ainda, a pessoa faz um doutoramento e fica muito ligada à universidade em vez de ir trabalhar para uma empresa e fomentar mais a ligação entre a universidade e a empresa e a criação de novos estímulos inovadores. Isso respondendo à primeira questão. Depois a segunda questão, importa-se repetir novamente? Não, é sobre a questão do teletrabalho, né? Quer dizer, sim. Várias atividades de inovação, e muitas são feitas em laboratórios físicos, né? Sim, então, não é uma coisa assim, tá, vou fazer agora a minha pesquisa a partir da minha casa. Então, assim, como foi comprometido, né? Várias atividades de pesquisa e desenvolvimento que exigem, né? Proximidade, hardware e coisas assim. Sim. Eu acho que do que eu conheço aqui em Portugal, houve a maior parte dos laboratórios de investigação, isso fecharam, por isso todos os investigadores acabaram por ter que ir trabalhar para casa. Eu acho que fomentaram mais aí o desenvolvimento de papers, a criação de pensamento de novas tecnologias inovadoras, mas a parte toda laboratorial acabou por ser um pouco suspensa ou com menos pessoas que puderam estar presentes fisicamente nos laboratórios, porque e essa parte, o teletrabalho vai estimular talvez mais a parte do pensamento, que a pessoa tem mais tempo para pensar em novas soluções, que não tinha tempo de pensar quando estava sempre muito sobredada com o trabalho diário, com o trabalho mais monótono, trabalho mais contínuo de produção de diferentes resultados e ter também tempo para a elaboração mais de papers e de redação de textos que depois podem ser também utilizados por outros investigadores ao nível de disseminação de informação. Ok. Eu vou fazer uma pergunta para ambas, né, porque tem a ver com o nosso tema, né? Então, foi feito por duas pessoas e ele diz o seguinte, né? O tema, né, do nosso evento é o novo normal empresarial após a Covid-19 e a questão vou pedir para a Giana começar respondendo, como será o novo normal nas atividades de inovação? Como será? Que comportamentos, que formas, que investimentos terão que ser diferentes em relação ao pré-Covid? Bom, eu acho que essa pandemia, ela mostra para a gente que, de fato, as soluções, não só para essa pandemia, como para as futuras pandemias,
as questões relacionadas a mudanças climáticas, mobilidade, enfim, as questões que estão colocadas para o nosso futuro passam pela inovação. Então, a forma de fazer a inovação muda no sentido de que ela toma uma relevância ainda maior e a gente tem que buscar formas de produzi-la, compartilhando com a sociedade e com os valores que estão colocados, né? A questão da sustentabilidade, a questão da inserção das pessoas que estão excluídas do processo de desenvolvimento, a questão da mulher, né? Como inserir as mulheres, como inserir as questões de gênero e de etnia, enfim. Eu acho que essa pandemia ela nos mostrou a importância da inovação para o futuro da humanidade. Ela nos mostrou que a inovação ela deve estar centrada no ser humano, nas pessoas, em melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu considero que ela também acelerou os processos, né? Porque do dia para a noite nós nos tornamos digitais, né? Assim, nós começamos a fazer reunião, né? Dessa forma, trabalhar em home office. Meu filho faz faculdade, começou a fazer o curso dele virtualmente, né? Então, a nossa vida, eu diria assim, da minha experiência pessoal, lógico, eu não estou viajando, então eu tenho mais qualidade de vida, porque eu não acordo mais 3, 4 horas da manhã para fazer bate-volta para São Paulo, né? E, no entanto, eu tenho mais tempo para fazer reunião e para trabalhar, né? Então, eu acho que, apesar de ser um período muito crítico do ponto de vista das pessoas, e principalmente daquelas pessoas que não têm oportunidade de fazer a quarentena como nós, né, que somos privilegiados, eu acho que tem um outro aspecto também de que a gente se sente mais confortável em usar tecnologias, inovações, e que isso também transforma a nossa vida, e cabe a nós agora trabalhar também para que isso seja alcançado pelo maior número de pessoas possível, né? Então, para mim, fica o aprendizado que a inovação é cada vez mais importante, que a gente tem que buscar novas formas de fazer de uma maneira mais rápida, mais democrática e permitindo que mais pessoas tenham acesso. Muito bom. Sara, qual que é a tua visão? Como é que será a inovação no que nós chamamos aí do novo normal após a pandemia? Eu acho que a Giana já disse muita coisa e é muito, muito relevante. Apenas talvez para complementar, eu acho que as empresas também, nomeadamente do setor industrial, também tiveram que se adaptar, e há várias empresas aqui em Portugal que tiveram que deixar de produzir o que produziam normalmente no seu dia-a-dia. Começaram a produzir máscaras, começaram a produzir viseiras, começaram a produzir desinfetantes, começaram a produzir novas soluções que surgiram. Eles, por exemplo, uma empresa que conseguiu criar tipo uns dispositivos para serem colocados nos centros comerciais que conseguem colocar o gel, conseguem colocar o gel com um formato diferente. São soluções inovadoras que surgiram. Outras empresas também de tecnologias de informação e comunicação aqui em Portugal. Há uma empresa que criou uma aplicação para iPhones e para os Androids, para os telemóveis, que consegue detectar com várias variáveis se a pessoa está mais propícia a ter o vírus ou menos propícia, e isso também já está a ser, neste momento, foi comprado, penso, por algumas agências governamentais de Singapura, que por isso conseguiu atrair o interesse já na altura de Singapura, já foi para há cerca de um mês atrás. Por isso as empresas tiveram que conseguir criar outras soluções que pudessem dar resposta ao mercado. O teletrabalho, pronto, eu acho que vai ser para durar. Eu acho que mesmo daqui a uns meses as empresas vão começar a optar por uns dias de teletrabalho.
Acho que a parte das viagens vai mudar muito, as pessoas vão deixar as viagens vão cortar substancialmente. Muitas vezes a pessoa vai a Bruxelas um dia, vem no dia a seguir, mas vai deixar de ter necessidade, faz a reunião pela distância. Eu acho que tudo isto vai mudar o dia a dia. As pessoas vão se preocupar mais também com as questões ambientais. O ambiente mudou muito, por isso cidades como Pequim, Xangai, que eram cidades super poluentes, que tinham um grau de poluição muito alto. Eu vou 3, 4 vezes ao ano à China, cada vez que vou lá não se vê praticamente o sol. Agora os meus amigos lá mandam fotografias em que se vê o sol todos os dias. Por isso as cidades vão também, as pessoas vão se preocupar mais com as questões ambientais e isso acabou por ser algo positivo que o vírus trouxe. Por isso acho que de uma forma geral há coisas também positivas que vêm daqui e as empresas têm que começar a continuar a tornar-se cada vez mais inovadoras e as pessoas começarem também a pensar também de uma forma diferente. Muito interessante. Obrigado, Sara. Eu vou pedir para o Felipe assumir aqui um pouco a coordenação dessa última parte. Nós vamos rodar, então, essa enquete sobre, né, as palavras que vêm à mente quando se fala em inovação sistêmica. Não sei, Felipe, você pode entrar aí no ar e conduzir essa última parte? Obrigado, hein, Felipe, por toda a ajuda e suporte. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos escutando, em particular, boa tarde, parabéns e muito obrigado a Sara, a Giana, o Daush, logicamente, o Teu, pelos seus ensinamentos. Nós aprendemos muito nessa sessão, estamos muito agradecidos por isso. Agora, a nossa conclusão vai ser muito simples. No momento em que o Daush vai estar dando as palavras finais, as conclusões finais desse painel que nós tivemos, gostaria de pedir a todos que estão nos assistindo entrar no bate-papo ou no Q&A mesmo e colocar 1, 2 palavras que simbolizam para vocês o futuro da inovação. Eu vou receber essas palavras, nós vamos criar uma nuvem de palavras e nós vamos mostrar para vocês uma conclusão do público. O que vocês acham que é o futuro da inovação? Nós temos 5 minutinhos para receber as suas contribuições com 1 ou 2 palavras. Eu devolvo a palavra para o Daush. Sem querer influenciar, mas, por exemplo, como é que se garante o futuro da inovação? Como é que vai ser? Alguém pode, por exemplo, né, Felipe, colocar a palavra financiamento, seria um exemplo, né? Então, perfeitamente. Financiamento, sustentabilidade, responsabilidade, colaboração, cultura. O que vocês acham ser o futuro da inovação? Beleza. Ok. Enquanto vocês colocam, eu vou entrar aqui em alguns slides finais, acho que é importante. Esse foi nosso evento de hoje. E só para já fazer a chamada para o próximo, dia 1º de julho, teremos o nosso segundo painel, né, com a temática Conhecimento e Inovação nos Novos Ecossistemas. Quando a gente fala conhecimento aqui, não é só o conhecimento técnico, né, o conhecimento estruturado, facilmente acessível, mas é o que nós chamamos de gestão de conhecimento. Então, como a gente garante, né, que através, né, de relacionamentos, de conhecimentos tácitos, não facilmente transmissíveis, a serem transmitidos, né? Então, de que forma a gente pode e deve gerir, né, o conhecimento e inovação dentro de uma organização, entre as organizações e através da sua rede de contatos. Então, quem vai nos prestigiar é o Cláudio Terra, né, o Chief Digital Officer do Hospital Albert Einstein hoje. Ele foi o fundador da Terra Fórum, né? Então ele é um expert conhecido no Brasil nessa temática. E o próprio Felipe também, né? Eu o trouxe da França na época para Siemens, depois ele foi para a FNQ, depois nós trabalhamos juntos nessa temática também no Paraná, na FIEP. Ele também, ele que está coordenando essa pesquisa agora de palavras, ele vai participar também nesse segundo painel. Então, queria informar isso. Nós temos aí a FNQ uma série de cursos, né, previstos para as próximas semanas, né, conforme já comentamos da missão da FNQ. Então, cursos sobre estruturação e melhoria de processos, implementação de indicadores, a própria base, né, do MEG,
do nosso principal modelo, que é o modelo de excelência de gestão da 21ª edição, e automaticamente junto com esse modelo também temos um curso que, para ser aplicado, como é que são os instrumentos de avaliação dos indicadores. Então, só queria informar, esse material todo será enviado pela Patrícia, depois, né, então vocês podem ter acesso a essas informações e aos contatos. E isso também vocês vão receber, se vocês puderem também responder a nossa enquete, alguns já responderam antecipadamente, porque esse link já está disponível antes na inscrição. O que vocês primeiro acharam desse evento e principalmente, né, porque nós queremos ter nós vamos desenvolver 4 desses webinars por ano, né, com esse espaçamento de uma semana, quando cada um for lançado. E aí nós queremos saber de vocês quais são os temas, né, e não só inovação, de qualquer área, quais são temas importantes na visão de vocês para que a gente possa, em função da maioria, desenhar esses webinars em cima da demanda, né? Como se fala em inovação, não se deve desenvolver produtos, né, em cima de uma ideia, de uma solução, mas se deve desenvolver produtos em cima de uma demanda de mercado e do cliente. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Não sei se o Felipe já tem um volume, né, de palavras suficiente para nos mostrar alguma coisa, mas já temos muita contribuição, então eu vou preparar nesse momento a nuvem de palavras. Sim. Só mais um instantinho. Deixa eu aproveitar uma curiosidade, né? O Summit 2017 da Singularity University, ela fez um trabalho desses, né, no final, e aí perguntou para a audiência, que não era pequena, né? Ela perguntou o seguinte: qual é, na opinião de vocês, a palavra que melhor expressa o fracasso de startups, de empresas aqui no Vale do Silício? Então, a palavra que saiu, pasme, né? Eu gosto muito de mostrar nas minhas apresentações, a palavra chama experiência. Então, a experiência, né? Sentar em cima do que você sabe fazer muito bem, né? É o principal motivo de fracasso nos dias de hoje, porque você tem que ter mente aberta e pensar em novos modelos de negócios, novas tecnologias, assim por diante. Felipe, desculpa, mas eu quis colocar essa... Estamos prontos, não? Imagina. Que bom que a gente conseguiu partilhar. Exatamente, é o efeito curiosidade nesse momento. Então, aqui está o nosso resultado. Essa é a contribuição das dezenas, centenas de pessoas que estão nos acompanhando hoje. Interessante observar que no coração dessa nuvem de palavras está o Brasil, a inovação, os recursos, e aí também é muito interessante ver que à volta de tudo isso nós temos parcerias, meio, ambiente, integração, estratégia, exatamente. Ou seja, o que essa nuvem de palavras está nos dizendo? Que o futuro está no Brasil também, colocando a inovação no coração do Brasil, buscando os recursos e investimentos necessários para então, por meio de parcerias, por meio de uma cultura adequada, por meio da integração, a gente buscar o futuro que realmente desejamos. Então, acho que é uma linda conclusão de todos que estão nos assistindo e, novamente, uma fantástica contribuição da Sara, da Giana, o Theo, você mesmo, Dalcha. Da minha parte, é isso. Muito obrigado novamente. Tá bom. Felipe, obrigado. Esse material também, essa figura vai ser também anexada ao material que a gente vai distribuir para vocês. Nós estamos 3 minutos além do tempo, só queria fazer um fechamento. Como já dito aqui, primeiro queria agradecer ao cliente, nossos clientes são vocês, participantes. Muito, muito obrigado por terem se interessado. Espero que tenhamos atendido as expectativas, mas temos essa enquete para vocês nos orientarem em como melhorar e quais deveriam ser os focos futuros. Queria agradecer, então, a Giana, a Sara, enormemente por ter aceito. Sara, me desculpe que a palavra Brasil apareceu tão forte, mas, sem dúvida, o público aqui principal é Brasil, mas, sem dúvida, todo mundo pensou em termos, né, de inovação global. Queria agradecer ao Theo, né, e queria agradecer, né, a uma equipe, né, que a gente não ouviu nem viu, mas ao Douglas, a Patrícia, a Daviane, né, a Cibele, são todas pessoas que nos ajudaram a desenvolver, a criar esse momento aí. Espero que tenha atendido, né, a todos e muito obrigado e desejo a vocês aí um resto de dia e estamos à disposição, a FNQ, para atendê-los nas suas demandas e
no que vocês acharem importante, né, em melhorar em termos de gestão. Muito obrigado, gente. Até mais e boa tarde. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.